Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Hello, hello, hello! Olá, tudo bem? Chegamos para mais um Broken Machines. De novo, é nóis. Eu, Bill, Felipe aqui. Estamos de volta ao quadro Conceitos e eu tô super empolgada pro assunto de hoje. Boa, a gente vai tentar explicar um negócio complexo aqui, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Sim, sim. Não, mas é complexo, mas no final é super, né? Eu tô empolgada porque eu tenho muita agonia, né, de ver as empresas bolando aí visões e não sabendo conectar, né, essa camada estratégica com a tática, muito menos com a operacional, e no final a coisa não sai do papel, a ideia não sai, ou sai diferente do que foi planejado, e o que a gente vai falar hoje ajuda muito nisso, né, então... Eu acho que, assim, é importante, tá? Eu acho que o objetivo desses primeiros episódios acontecerem dessa forma, acho que vem dessa dificuldade muito grande, né? Que a gente encontrou, né? Uhum. Participando de algumas empresas, de uma falta de entendimento e comunicação a respeito dos objetivos, de por que uma coisa estava sendo trabalhada, por que uma coisa estava sendo realizada. E eu acho que esses processos vão clarear muito a cabeça de quem estiver ouvindo, de quem trabalha com a área de produto, de quem trabalha. Enfim, mas é a parte mais estratégica da coisa até. Do que. Sim. Hoje a gente vai falar um pouco de estratégia indo até a execução, né? Indo até o operacional. E essa questão dessa conexão entre as camadas e dessa comunicação, né? Ela é importante para não frustrar nem quem está acima, que está tomando essas decisões estratégicas e está com uma visão melhor ali do rumo para onde a coisa tem que ir, né? Que às vezes no final cria-se uma expectativa para essa galera que não é atendida. Assim como para quem está no operacional também, que às vezes está fazendo as coisas e não está entendendo por que está fazendo aquilo, né? Tá Sim. completamente perdido ali do porquê que está fazendo aquilo. Então é conectar justamente a visão com a execução. Isso vai ser muito Estratégia legal. com execução, né? Exatamente. Então, a gente vai falar hoje, essa técnica, né, que a gente vai falar aí, essa metodologia, ou sei lá como a gente pode chamar, é a Vision Tree, né, que ajuda bastante nisso. Mas eu vou dar uma dica, né, antes de a gente começar, que vocês ouçam o episódio 3, que a gente fala dos 3 horizontes, antes desse episódio aqui. É até um episódio que não tá com muita audiência, né, até hoje. Uhum. Talvez porque seja um termo não muito conhecido, né, as pessoas acabam Sim. não ouvindo. Então, mas ele é muito importante, porque ele é quase como se fosse o passo anterior, né? Eu acho até ele mais importante do que o primeiro, do que o Golden Circle, né? Uhum. Para a realização desse passo, desse momento total, né? Porque eu acho que são coisas até distintas, né? Elas se conectam, mas se a gente parar para pensar em Golden Circle, a gente consegue, por exemplo, determinar, no meu ponto de vista, uma visão de um produto, uma visão de uma empresa, sem ainda ter muito bem trabalhado o Golden Circle, sem ainda ter muito bem comunicado a questão do Golden Circle. Uhum. Mas se a gente não pensa nos horizontes, fica difícil a gente trabalhar uma visão, de dobrar ela para objetivo, para resultado, enfim. Então ouçam o episódio 3, o número 3 já ajuda. E 3 horizontes é o episódio 3. Ouçam, ele é muito, muito importante. Talvez vocês não sei se todo mundo já ouviu falar aí esse método de planejamento estratégico, né, dos 3 horizontes da empresa, e aqui seria quase como se fosse uma etapa seguinte, né? Bom, então só para lembrar para vocês que isso a gente não vem aqui para dizer verdades absolutas, né? Tudo que a gente está falando é para ser utilizado, é para ser experimentado, mas assim, são experiências nossas, né? Do dia a dia, do cotidiano, de tudo que a gente faz. Isso aí. Não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Para ser experimentado, e espero que vocês curtam. E, enfim, e deu super certo pra gente, por isso que a gente traz também. Exatamente. E claro, e se o pessoal aí tiver outras metodologias, né? Se usar outras formas, né, de atacar essas mesmas situações aqui,
mandem pra gente, comentem, né? A gente pode trazer futuramente aí para trazer, talvez no quadro debate, né? Pra gente debater, né? Qual será. O objetivo sempre do podcast é a gente achar as melhores formas de fazer as coisas ali e isso tá sempre mudando, tá sempre evoluindo, mas a gente juntos... E ajudar, né? Uhum. Ajudar pessoas da área de produto, ajudar pessoas da área de design que estão começando agora ou que vão passar por isso ou que passam por isso dentro das empresas e que achem, né, interessante levar isso para outras pessoas da empresa, para trabalhar com essas metodologias. Inclusive, se quiser também entrar em contato com a gente super, né? Isso aí. O e-mail é brokenmachines.podcast@gmail.com. O Instagram também é @brokenmachines.podcast. E não esquecendo, né, como sempre, pedir pra galera dar a força aí, da avaliação, da curtida, sigam, ajuda bastante a gente. E é isso, vamos lá? Vamos começar? O que é, afinal, esse método Vision Tree que a gente está prometendo resolver os problemas do mundo? De onde é que isso surgiu, né? Eu tinha uma inquietação muito grande quando eu trabalhava em algumas empresas, né? Que a gente sempre olhava para roadmap, ou sempre olhava para Gantt chart, para projeto, né? E chegava à mesma conclusão. Acho que não só eu, como várias pessoas da área olhavam para aquilo e pensavam, gente, e sempre eu acho que acontece essa pergunta dentro do ambiente de trabalho, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Uhum. Então as pessoas olham para aquilo e falam, mas por quê? Assim, e as pessoas, elas, todo mundo, né? Todo mundo é designer, todo mundo é produteiro, eu sempre falo isso. O que muda são as skills, o que te coloca numa posição são as skills que você tem. Então, todo mundo tem um pouco de design, de médico e louco, não tem aquele ditado, todo mundo tem um pouco. Então as pessoas perguntam, por que eu estou fazendo isso ao invés de fazer aquilo? Por que eu estou queimando meu tempo? E dada essa inquietação, eu comecei a estudar, comecei a procurar e pensei, qual o processo que eu consigo para linkar toda essa questão de definição de horizonte, enfim, e transformar isso em execução. Então, como é que eu saio da ideia, da visão dos horizontes para executar isso propriamente falando? Tá? E aí eu esbarrei com um artigo de um diretor de produto chamado, não sei se a pronúncia do nome dele é essa, tá, gente? Me desculpa, mas depois a gente até coloca o nome, né? A gente coloca sempre quando a gente vai botar o conteúdo lá. Então o nome dele é Varun Mittal. Indiano, né? Acho que ele é indiano. E aí eu tive a felicidade de barrar com esse artigo, onde ele define uma forma de você criar uma árvore porque é como se fosse um flow, né, um fluxograma, com cards, onde você vai desdobrando e divide isso em 5 principais níveis de importância. Tá? Primeiro, visão, que deriva muito do que a gente falou lá no primeiro horizonte. Tá? Segundo, objetivos de negócio. Terceiro, resultados esperados. Aí a gente já começa a colocar, bem que em objetivos de negócio a gente já está também um pouco, mas em resultados esperados a gente está direto dentro do OKR ali. Foi assim que eu traduzi e transformei também. Tá? E o último ponto é hipótese e experimento. Então hoje a gente vai falar de cada um desses pontos e de como você consegue sair da sua visão, da visão que você estipulou. A gente fala até um pouco da criação dessa visão, né? De como você formula essa visão, para efetivamente trabalhar até lá a hipótese e experimento, que é onde o time mete a mão na massa e entrega resultado. Isso aí. E não necessariamente, né, a gente utiliza esse método by the article, né, nem by the book. Não exatamente como ele foi escrito ali no artigo, mas ao longo do tempo a gente foi experimentando esse processo, né, foi ajustando ali para o dia a dia. Né? Sim, inclusive na consultoria que a gente tá, da Broken, a gente tem toda uma adaptação para a aplicação desse processo. Então ele não funciona igual ao artigo. Se vocês quiserem ler o artigo, acho que vocês deveriam ler o artigo, é muito bom. Tá? O link vai estar na descrição. Agora, o que a gente presta de consultoria na Broken já é uma coisa, já é um apanhado de coisas conectadas que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas tem um pouco mais, né? Vai um pouquinho mais a fundo. Isso aí. E a gente já começou, né, falando um pouquinho aqui antes, né, de entrar no episódio propriamente dito, a gente já começou a falar um pouquinho do porquê que é importante usar, né, esse processo, ou pelo menos experimentar, né. Então,
Porque uma vez que a gente definiu ali o primeiro horizonte, né, estratégico, né, nos 3 horizontes, no episódio 3 horizontes a gente fala sobre essas definições, você tem que transformar aquilo em trabalho, né? Aquilo tem que realmente ser executado. E é aí que eu acho que pega, que é o que eu tava falando, né? Eu acho que é aí que pega para a maioria das empresas, das situações que a gente se deparou até hoje, né? A pessoa termina de escutar o Três Horizontes, chega no final e fala, tá, mas como é que eu faço para isso funcionar? Pô, beleza, eu tive a ideia mirabolante aqui, vou mudar o mundo com esses meus horizontes, mas como é que isso chega ali no chão de fábrica ali, né? A galera realmente executa isso, né? Agora, não é obrigatório, né? Também usar o Três Horizontes antes de usar o Vision Tree, né? Eu acho que a principal importância de você usar isso tudo, de você somar, né, essas dinâmicas, é porque quando você fala para a visão, quando você olha para a visão e deriva isso nesses objetivos de negócio, você está olhando num curto prazo. Né? Você está olhando no curto prazo, vamos lá, em 1 ano, digamos assim. E você pode acabar, e aí partindo de uma premissa de uma diretoria de produto ou de uma área de produto, você pode acabar com uma visão meio nublada da coisa. E aí você começa a gerar débitos de visão por não ter olhado os 3 horizontes. Dando um exemplo, você tem que tomar uma mega decisão ou você orienta a sua visão numa mega decisão e quando você vai ver, quando você está naquele final daquele 1 ano, daquele período que você determinou para a entrega daquela visão, tinha uma parte super importante no seu app, no seu software que você tinha que desenvolver, que você não colocando aquilo ali na visão, aquilo ali te amarrou, te colocou numa encruzilhada. Porque você não sabia que o seu negócio, por exemplo, derivaria numa coisa muito maior no segundo horizonte, numa coisa muito maior no terceiro horizonte. E aí você vinculou toda a sua parte do software, toda a sua parte de design, toda a sua parte a um ambiente, a um universo menor. Então isso pode prejudicar bastante. Por isso que é interessante olhar também para os 3 horizontes antes de chegar na visão. Sim, para tornar escalável, né? Tudo que você está criando tem que estar sendo pensado de forma escalável, senão não adianta, né? O objetivo, né, imagino, da maioria das empresas é crescer, né, escalar. Então tem que estar preparado para isso desde o início. Mas se a sua empresa já tem uma visão aí definida, né, não necessariamente precisa passar ali pelo processo dos 3 horizontes, mas se já tiver uma visão definida, dá para usar a Vision Tree também como um método, né, de transformar em execução essa visão que você já tem. Então, vamos ver como é que funciona esse método. Bom, então, nesse, como eu falei, a gente vai tentar ser bastante didático. Tá? Nos outros, a coisa foi mais pro lúdico, pro filosófico, mas esse a gente tem que ser didático, porque a gente tem que botar isso para funcionar. Tá? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é preparar o seu ambiente. Entender qual é o melhor fórum para realizar essa prática. Num primeiro momento, tá? Quando você vai derivar ali e falar de visão como um todo, melhor seria você ter diretoria envolvida, C-level envolvido, heads de áreas envolvidos, pessoas que consigam pensar e trabalhar o estratégico de forma mais estruturada. Tá? Nesse primeiro passo de preparar o ambiente, montar uma agenda positiva. O que é isso? Essas decisões elas são demoradas. Então a gente acha assim, eu vou definir uma visão com um grupo de C-levels em uma reunião de 1 hora. Não vai. Impossível. Não vai. Eu costumo usar uma coisa, quando eu estou na empresa, que eu falo que tem algumas questões que elas precisam ser maturadas. Eu falo assim, eu falo para o CEO lá da empresa, eu já falei para alguns C-levels, né, quando falam para mim, não, então vamos resolver isso aqui. Eu falei, não, isso é uma decisão que a gente tem que maturar. Então vai para casa, dorme, fica com a família, porque daqui a 2 dias é capaz de você levantar e falar, tive uma ideia, tive um estalo. E nesse cenário dessas startups e scale-ups, né, a coisa é muito rápida, ela muda muito rápido. Então acontece muito também dessa visão, né, dessa ideia de rumo ali que os C-levels ali estão tendo, muda. Uma reunião com o investidor. Em pouco tempo. Às vezes uma reunião com o investidor ou, sei lá, um concorrente que surgiu ali no mercado, muda completamente essa visão. Então, é bom ter ali um caminho que guie de forma mais fácil para que essas mudanças aconteçam sem ser traumático para todo mundo que está envolvido. E aí, nesse caso da agenda positiva, eu não vou dar nenhuma regra aqui, tá? Porque vai depender da empresa que você trabalha, do ambiente, a disponibilidade do board que você tem.
Eu, por exemplo, estou trabalhando nisso no momento. Eu montei, 3 reuniões para definir a visão, de 1h30 junto com os C-Levels, tá? Então, e tá funcionando. A gente está chegando agora no final e vai conseguir fazer. Mas deixa isso espaçado. Procura não fazer essa agenda positiva, tipo, vamos resolver tudo numa semana. Porque, então deixa assim, dá um espaço, 3 reuniões, 3 semanas diferentes. Esse primeiro momento é muito complicado. Um cronograma que dê esse intervalo também entre as reuniões para que as pessoas tenham tempo para digerir. Maturar. Exatamente. A coisa tem que maturar. Você tem que botar num tonel de carvalho ali, que nem um vinho. Isso aí. E deixar maturar. E outra, definir a ferramenta que vocês vão trabalhar. Então é muito importante que isso já comece numa ferramenta que todos tenham acesso. E todas as pessoas que vão participar. No final, vão ter pessoas, até da parte mais operacional, participando. Então, por exemplo, eu costumo ser mega defensor do Miro. E eu uso o Miro para fazer. Mas tem gente que usa o Lucidchart, tem gente que usa o Figma Jam, né? FigJam, né? Mas se a gente está falando num contexto presencial, também pode até ser o quadro branco ali com post-it, né? Sim. A gente está falando ferramenta aqui por causa do contexto remoto, num contexto que é importante até porque já registra também, né? É legal fazer essas coisas nessas ferramentas online, porque enquanto você está criando a coisa, ela já está ficando registrada num lugar onde todo mundo acessa. Mas o que fizer mais sentido para cada contexto, né? Sim. Então, esse é o primeiro passo, né? Preparar um ambiente. A gente entende quem que vai participar, como vai ser a agenda, quais vão ser os pontos de encontro ali para fazer essas definições e que ferramenta vai ser utilizada, certo? Isso aí, vou documentar. Beleza. Qual o segundo passo? O segundo passo é a definição da visão propriamente dita. Então, o que é a visão, tá? Eu gosto de definir visão, de estruturar a visão, segundo um livro chamado Radical Product Thinking, que é da escritora chamada Ardat. Vou botar o link também na descrição. Tá, então o que ela faz? Ela fala que, primeiro, uma visão tem algumas características. E ela cita 3 características principais. Primeira, ela tem que ser centrada em um problema que você deseja ver resolvido no mundo. Segundo, ela tem que ser tangível o suficiente e com um estado final claro, para que as pessoas consigam visualizar de forma clara. Então isso é muito importante. Não adianta você montar uma visão que as pessoas não conseguem visualizar ou entender o que aquela visão precisa passar. E o terceiro, ela tem que fazer sentido para você e para as pessoas que você intenciona impactar. Ou seja, ela tem que trazer motivação para essas pessoas. E o que é interessante dessa parte, né, que você fala de o que você quer mudar no mundo, né, o que você quer melhorar no mundo, é que nesse último curso que eu fiz agora do MIT recentemente, tem uma parte do curso que ele fala sobre você criar a sua visão, né? E o que eles dizem? Eles dizem que a visão ela começa na teoria de mudança, né? Então, quando você vai criar uma visão, primeiro você precisa imaginar qual o resultado ideal e mais desejável, né, dessa intervenção que você vai fazer para essas pessoas que estão envolvidas, né? E a maneira prática, né, de desenvolver essa teoria de mudança é escrever uma declaração do problema, que tem a ver também com outro ponto que você falou, né, que ela tem que ser centrada no problema. Então, eles dão até uma formulazinha, né? Se nós, tananã, então tananã, vai acontecer. Então, por exemplo, se nós desenvolvermos o aplicativo assim, tananã, com essas funcionalidades, então vai haver uma mudança no mercado que vai permitir que as pessoas, lá. Então, se a gente fizer isso, aquilo vai acontecer. É bem simples assim, né? Mas para começar a rascunhar essa visão, é legal começar pensando nessa teoria de mudança e com esse foco no problema que você falou, né? Então, tem aí algo em comum, né, com esse modelo que eles falam. No caso, a Ardat no livro, ela até dá uma definição, uma estrutura um pouquinho mais complexa. E ela fala o seguinte, que muitas vezes algumas empresas confundem a coisa da definição da visão como um slogan. Então tem que ser curto, tem que ser... Ela já não. Tem que ser uma coisa meio marqueteira, assim, meio vendável. Não é. Ela já desconstrói um pouco isso. Então a fórmula dela é até grande. Ela bota assim, ela diz assim no livro. Hoje, quando... Aí você identifica um grupo, quer um resultado desejável, tem que uma solução atual. Isso é inaceitável, porque deficiências da solução atual. Nós vislumbramos um mundo onde essas deficiências sejam resolvidas. Estamos criando esse mundo por meio de uma tecnologia XYZ ou uma abordagem básica.
Então, assim, se a gente transpuser isso para, por exemplo, uma visão do Uber, seria como, né? Hoje, quando as pessoas que não possuem um carro querem chegar de forma confortável em algum lugar, tem que pegar um táxi, muitas vezes caro e desconfortável. Isso é inaceitável, porque o carro muitas vezes encontra-se em condições horríveis e um preço inacessível e com péssimos motoristas. Nós, da Uber, vislumbramos um mundo onde as pessoas tenham conforto por um preço acessível. Estamos criando este mundo por meio de um aplicativo que conecta as pessoas aos melhores motoristas, tornando as viagens mais acessíveis e confortáveis para todos. Então, seria um exemplo, eu peguei a aplicação dela e joguei, tá, gente? Não estou dizendo que essa seja a visão da Uber. E é interessante também, aí tem um outro contraponto, né, do que eu aprendi sobre esse design de visão, né, que eles falam, que é você criar, projetar a sua visão, né? Que a visão, ela aborda o principal objetivo que a empresa quer alcançar, né, que é o que a gente está falando aqui. Mas ela foca mais ali no o que e no porquê, né? O que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo aquilo. E ela está se baseando justamente nessa teoria de mudança. E aí ele faz uma diferenciação entre missão e visão, né? Porque enquanto a visão ela é focada no o que e no porquê você faz aquilo, a missão ela já é o como. Então ele segmenta visão e missão. Quando dentro desse exemplo que você deu, ela já coloca nessa estrutura toda os 3 pontos, né? O porquê, o como e o que. Sim. Né? Então ela é mais enxuta ali, ela não faz essa diferenciação entre missão e visão. Dentro da visão já está contido o porquê, o como e o que. Então, a gente, só recapitulando aqui. O primeiro passo foi preparar um ambiente. O segundo passo foi definir a visão, que foi o que a gente falou agora. Mas qual o terceiro passo? Então, o terceiro passo é definir os seus objetivos de negócio. Então, o que acontece? Uma vez que você tem a sua visão lá definida, bonitinha, você vai escrever lá no seu Miro, na sua ferramenta. Na sua ferramenta, tá? E aí você vai brainstormar, você vai fazer um brainstorming ali com... Adoro esses verbos criados. Brainstormar agora é um verbo. Junto com aquele grupo para definir a visão. E aí você vai começar a definir os seus objetivos de negócio. E o que são esses objetivos de negócio? Eles têm que ser objetivos, né, que sejam concretos e mensuráveis, que levarão a sua empresa, levarão as pessoas que estão naquele grupo ao atingimento direto da visão. Tá? A gente costuma tratar isso, imagina que você tem os C-levels da companhia. Então você tem um CDO, você tem um CPO, você tem um CMO, né, você tem todos os caras, de marketing, de produto, de design. E aí, o que você precisa fazer? Cada área dessa dentro da empresa, ela precisa trabalhar de uma forma para conseguir atingir aquela visão que vocês planejaram. Então, você tem que ter objetivos relacionados a cada área dessas, tá? Cada diretoria dessas. É quase como se fosse uma relação de causa e efeito, né? Porém, segmentada ali para cada área. Sim. Eu gosto de trabalhar muito até de uma forma muito direta. Então, por exemplo, se a gente olhasse o caso do Uber ali, né? Um objetivo de negócio seria aumentar o número de viajantes no Uber Black, por exemplo. Supondo que eles quisessem aumentar o número de viajantes ali numa determinada parte do produto, isso iria em direção à visão, tá? Que eles precisam, né, enfim, tornar essas viagens mais agradáveis, mais, né? Eu prefiro fazer até isso de uma forma mais direta, escrever dessa forma, mas você poderia também transformar isso, escrever isso de uma forma lúdica, tipo, tornar o Uber Black a paixão dos nossos clientes. Então, isso seria um objetivo ligado à visão e que uma diretoria ou N diretorias poderiam estar olhando para aquele objetivo. Quando eu falei que existem divisões, tá, é importante que nessa camada desses objetivos, essas diretorias vão definir juntas, né, e elas podem abordar esses objetivos em conjunto e com KPIs diferentes. Então, pera, deixa eu ver se eu entendi. Eu não preciso criar um objetivo de negócio para cada área relacionada a essa visão. Não. Os objetivos de negócio são criados em conjunto por todas as áreas. Isso aí. Né? Porém, mais de uma área vai participar ali da execução para atingir cada objetivo desses. Sim. Imagina que eu possa ter um objetivo que é voltado só para a área de RH. Eu possa ter um objetivo que é voltado para RH e design.
Eu posso ter um objetivo que é voltado para marketing, design, RH e operações. E o que vai mudar dentro desse objetivo? KPIs, que podem ser iguais ou não para essas áreas para atingir o que elas precisam, para trabalhar o que elas precisam trabalhar para entregar a visão. Entendi. Entendeu? E qual, por exemplo, seria um KPI que poderia estar relacionado a esse objetivo de negócio? Por exemplo, aumentar o número de viajantes em X milhões, ou X mil, até o final do ano de 2023, ou até o final do segundo ou primeiro semestre. Então, isso seria um KPI que seria olhado dentro desse objetivo de negócio que está linkado à visão. Agora, o RH poderia ter um KPI ali dentro, que seria de aumentar um time XYZ que trabalha para parte do Uber Black da empresa. Isso poderia ser um KPI dado a esse objetivo e que poderia ser trabalhado. O design poderia ter um KPI também, né? Exatamente. O marketing poderia ter um outro KPI. Tem que pensar, não sei de cabeça. Mas o design poderia ter de refazer uma interface XYZ, melhorar a usabilidade de toda uma parte do aplicativo que é relacionada a esse tipo de cliente. Destacar ali também, exatamente, talvez, a área do Uber Black, né? Se é o objetivo, ou aumentar o NPS dessa área, enfim. Sim. Então, tem muito isso. E aí você define esses objetivos de negócio alinhados com a visão e o entendimento de KPIs para as áreas. Então, peraí, a árvore está se formando já. Lá no topo da árvore a gente tem a visão. Aí embaixo dessa árvore eu tenho um monte de objetivos. Isso aí. Saindo desses objetivos, tem um limite, uma quantidade de objetivos limite? Eu aconselho que a primeira vez que vocês forem trabalhar nisso, usem 3 no máximo. 3 objetivos no máximo. Porque senão fica impossível, né? São objetivos de negócio. Então, eles são bem amplos ainda ali, né? É o que a gente precisa fazer para alcançar aquela visão. E aí, abaixo de cada um desses objetivos, vamos colocar aí que são 3, eu tenho KPIs também diferentes ali. Sim. Que estão relacionados a cada área. Você pode compartilhar objetivos, você pode compartilhar KPIs. Aliás, o quanto mais você compartilha, melhor. Objetivos, eu costumo falar isso também quando eu estou implementando OKRs, né? Agora a gente está fazendo um processo de implementação lá na empresa. Quanto mais você compartilha, melhor. Compartilha dos OKRs, porque vocês vão drivar as coisas, na verdade, na mesma direção. Então é muito bom compartilhar. Esse é o melhor cenário. Beleza, qual é o próximo passo da nossa árvore de visão? O quarto passo. Quarto passo é definir os resultados esperados. Aí o que a gente já está falando? Aí já é importante participar os líderes das equipes, já é importante participar as equipes, porque esse passo é o passo que a gente está falando de OKR mesmo de time, é o passo que a gente está falando de uma coisa mais derivada. Não é um OKR, não é um objetivo de negócio, é um objetivo de equipe, é um objetivo de time. Tá? Então a gente vai pegar essa ferramenta onde a nossa árvore começou a ser desenhada por uma camada ali de head, de diretoria, de C-level, e a gente vai apresentar primeiro, né, como que ela tá para essas outras camadas, né, para as lideranças ali, às vezes até o próprio time mesmo. E a partir dali, então, a partir daqueles objetivos de negócio e daqueles KPIs que já foram desenhados, cada time vai criar os objetivos deles. O que acontece? Novamente, por isso que eu falo que quando a gente aplica esse framework lá na nossa consultoria, porque isso varia de empresa para empresa. Na empresa que eu estou hoje, por exemplo, a gente tem visão, objetivos de negócio e objetivos de diretoria, tá? Que são os resultados que a gente está falando, definição dos resultados esperados. Tem empresas que têm visão, objetivos de negócio e deriva, até chegar nos objetivos pessoais. Individuais, né? Desculpa, falei individuais. Que não é o caso da empresa que eu trabalho hoje, mas pode acontecer, tá? Porque esses resultados esperados nada mais são do que os OKRs de times ou diretorias. E aí depende de como você trabalha dentro da sua empresa. Que eles precisam trazer uma mudança ou provocar um determinado impacto no comportamento das pessoas. Então esses resultados eles já têm que estar ligados a comportamento. Não adianta só porque no nível anterior a gente falou sobre objetivo de negócio. Nesse a gente está falando de um resultado que a gente vai atingir para trabalhar um OKR. Então, por exemplo, vamos pensar aqui num time que seja um time de marketing. Então a gente teria lá no caso do Uber Black. Convencer novos usuários a começar por uma viagem no Uber Black. Então a gente vai ter uma campanha de convencimento dos usuários a começar a usar
Então, o convencer é o objetivo do marketing que está atrelado àquele objetivo de negócio lá, que é aumentar o número de viajantes do Uber Black. Exatamente. E aí, qual seria o KPI, por exemplo, que você vai usar para entender, trabalhar esse objetivo? Então, X% dos novos usuários utilizando o Uber Black no primeiro acesso. Então, você tem que aumentar esse número. Então, você tem que ter um percentual maior para os usuários XYZ que estão entrando. Ou melhorar a avaliação dos novos usuários no Uber Black em X%. Também seria um outro KPI Então, que você está ligado a esse objetivo. Coloca essas métricas que estão dentro do time de marketing, atendendo esse objetivo que é convencer os usuários a começar uma viagem por Uber Black, que consequentemente está atendendo o objetivo de negócio lá em cima, que é aumentar o número de viajantes no Uber Black. Então, é essa cadeia, quando a gente fala derivar, é exatamente isso. Às vezes, vai ter um OKR de design, né, atrelado a isso, por exemplo, que vai ser a gente redesenhar essa tela de escolha, talvez, né, de qual tipo de viagem o usuário vai fazer. E o Uber Black vai ter um destaque maior, uma cor diferente, vai estar numa posição diferente, né? Então, vai ter aí já um objetivo diferente para o time de design, que também vai interferir ali na mudança do objetivo de negócio, que é aumentar esse número de viajantes do Uber Black. Sim. Certo? Uma vez que você já tem isso, já tem o objetivo de negócio, olha, você tem a visão, você tem o objetivo de negócio, você tem os resultados ali dentro dos OKRs que você precisa atingir. Você parte para o quinto passo, que é escrever suas hipóteses. Então, como é que você faz isso? Aqui, a gente já consegue enxergar o ponto operacional que a gente vai trabalhar. Então, a hipótese ou até mesmo conjectura nada mais é do que entender as dores dos usuários, os job to be done dos usuários que não estão sendo atendidos. Vou dar um exemplo. Frequentemente, os viajantes, né, que viajam ali no Uber Black, tá? Eles avaliam, eles dão muita importância para a limpeza do carro. Então, se a gente conseguir destacar isso de alguma forma na plataforma, é capaz de a gente conseguir aumentar o número de pessoas que pegariam o Uber Black. Se a gente falar ali que o Uber Black é mais limpo... Isso aí, é mais limpo. Entrou o carioquês agora. Sim. Então, essa é uma hipótese que a gente tem. E aí, uma vez que a gente definiu a nossa hipótese, a gente parte para o experimento, que é o quê? Como é que a gente testa essa hipótese? E aí tem protótipo, teste AB, teste de usabilidade, MVP, aquela técnica, a famosa técnica lá do Wizard of Oz. Então, e aí depois a gente até dá para explicar um pouquinho o que é isso, mas... Aliás, por falar nisso, a gente está falando muito aqui de OKRs, né, OKRs, KPIs, KPIs, né, em português ou em inglês. E a gente vai ter também um episódio sobre isso, né, para explicar como funciona essa metodologia aí. Mas como ela é muito conhecida já, né, o pessoal costuma usar bastante, então a gente entende que o pessoal já vai conseguir entender melhor como que isso funciona, mesmo a gente falando aqui por alto. Mas a gente vai aprofundar nesse assunto também. Então, basicamente, a gente está tentando colocar os episódios aqui na melhor ordem aqui, né? Na ordem cronológica que faça mais sentido. Mas alguns episódios eles vão ter que ser ouvidos de forma conjunta. Bom, show. Então, no final, é a última camada ali, a operacional mesmo, que vai estar executando esse experimento, né? Isso é o que vai estar sendo feito no dia a dia, que vai entrar no sprint ali, né? Então, recapitulando aí, né, fazendo aqui o caminho inverso, eu vou estar criando alguns experimentos para validar hipóteses, né? E essas hipóteses, elas surgiram, né, de resultados que a gente precisa alcançar. Esses resultados estão diretamente relacionados a objetivos de negócio que precisam ser alcançados para quê? Para que aquela visão lá no início se torne realidade. Isso aí. É isso? E o que é muito importante para que isso de fato aconteça? Que todo mundo na empresa, que todas as camadas, e aí a gente volta a falar, né? Tudo que a gente explica aqui tem sempre esse ponto importante que é o ponto da comunicação. Né? De que precisa estar claro para todo mundo. Tudo isso, todo esse processo, e aí como a gente falou no início, né? Precisa estar numa ferramenta que todo mundo possa acessar e tal.
porque precisa ter visibilidade, né, para todo mundo. Todo mundo precisa Isso aí. ver para o time, né, lá na frente, saber por que que tá fazendo aquilo, por que que aquilo entrou no sprint, por que que aquilo é mais importante do que alguma outra iniciativa que esteja rolando, porque ela vai estar diretamente relacionada a esses resultados esperados, né, esses objetivos de negócio a ser alcançados, da mesma forma que quem tá lá em cima tá olhando e tá vendo que o que tá sendo executado tá trazendo um resultado para dentro, né, Pra do entregar a que visão. a visão foi criada ali, né, pro motivo que a visão foi criada. Então, basicamente é isso, né? Agora, quando que isso é feito? Com que frequência? Como é que isso pode ser executado? Bom, então, de preferência, né, eu acho que a coisa vem quando a empresa está definindo os OKRs ou quando a empresa está querendo trabalhar e criar essa orientação, né, do estratégico para o tático ali, para no final derivar isso no operacional. Então, é interessante começar o ano com essa visão bem definida, é interessante começar o semestre, então, esses grandes marcos, né, que tem para a empresa, que tem para a empresa como um todo, é interessante ser trabalhado isso e Se a gente fizer um contraponto ali com 3 horizontes, seria na mesma frequência? Eu defino ali os 3 horizontes e aí sigo com a Vision Tree junto então, ou não? sim e não. Na verdade, você começa com 3 horizontes. E aí, o primeiro horizonte você trabalha na Vision. Tá? Uhum. Só que a Vision, você tem que dar mais manutenção, às vezes, do que 3 horizontes, porque os horizontes são maiores. É tempo, né? Então, você vai ter que dar mais manutenção nisso. E existe também algum tipo de restrição, assim, que tipo de empresa, onde executar? Não acredito. Eu acredito que esse também seja um framework que qualquer empresa pode executar, qualquer empresa pode fazer. A gente vai fazer aqui na Broken, né? Então, eu acho que a única coisa, né, que talvez faça sentido, se você tem uma estrutura muito grande, é você, num escopo muito grande, onde você tem já, por exemplo, business units, né, unidades de negócio diferentes dentro da empresa, você não consiga abraçar com uma visão, né? É porque 80% das empresas que eu já trabalhei, a visão ela derivava muito do produto direto, porque era um produto só, enfim. Mas quando você tem produtos diferentes, interessante que você tenha uma visão e aí você parta um pouco até para o que você falou, transformar uma missão ali para cada business unit, né? Talvez tenha uma visão só, e aí quebra ali Aham, essa visão em uma missão para cada BU, né, para cada isso business aí, unit, e aí sim eu derivo e faço uma vision tree para cada isso aí. unidade de negócio, né? Cada Faz unidade de sentido. negócio, acho que faz mais sentido. Agora eu fico pensando também que esse processo todo que a gente está narrando aqui, ele pode ser aplicado não só em empresa de produto, né? Não só em empresa de produto digital, não só. Não, Eu acho que, assim como. Eu fiquei pensando isso, né? Assim como lá o Golden Circle, né? Quando a gente falou, você faz o Golden Circle para uma empresa, mas você faz o Golden Circle individual. Você desenha o seu sim, propósito ali. Eu vejo muito essa metodologia como algo que pode ser aplicado para a minha vida, assim, por exemplo. Eu posso ter uma visão de onde eu quero chegar como profissional, ou onde eu quero chegar como, sei lá, como pessoa, né? uhum, E usar esses passos para que as minhas ações ali diárias, os meus objetivos, né, as coisas que eu estou fazendo no dia a dia, né, eu obtenha o resultado e chegue aonde eu quero chegar sim. também. Então não é uma coisa assim exclusiva, restrita para a empresa, muito menos exclusiva e restrita para a empresa de produto digital, né? A gente sempre fala com essa visão, né, desse universo, porque a gente sempre traz essa experiência, né? A gente sempre traz, mas com certeza. E aí, claro, em outros cenários eu não posso, assim, não tenho capacidade de certificar a coisa, porque eu nunca usei. Mas no cenário de produto digital, dessas é mais nesse sentido, tá? Por isso que eu sempre puxo sardinha. Claro, claro. Não, é só uma reflexão. Eu fiz uma Mas reflexão com aqui certeza. porque, inclusive, vieram me perguntar no Instagram, né? Eu postei. A gente tá postando antes, né, de liberar o episódio, a gente faz aquelas chamadas e tal. Uhum, E vieram me perguntar, pô, mas isso é da sua área? Porque me chamou a atenção, né? uhum. Como é que eu transformo uma visão em trabalho sendo executado? Pô, isso
serve para qualquer coisa. E a pessoa Sim. não era nem da área, de uma área completamente diferente. E ela ficou interessada em ouvir. Então, eu acho legal, assim, porque realmente é um método que serve para você alcançar qualquer tipo de objetivo, né? É Uhum. só uma reflexão mesmo. Bom, e aí a gente já falou do quão importante é comunicar isso, né? Manter todo mundo informado disso para que isso realmente aconteça, né? E tem alguma dica a mais sobre isso, além de manter né, na ferramenta ali, no dia a dia? Como é que a gente mantém todo mundo informado? Então, algumas dicas, tá, nesse sentido. Primeiro, uma vez que você criou essa estrutura, uma vez que você trabalhou na formação dessa estrutura, o ideal é que você coloque numa ferramenta que você consiga acompanhar melhor. Tá? No meu caso lá, eu coloco sem querer fazer propaganda, mas se vocês quiserem também dar um incentivo aqui para o nosso podcast, não vamos negar, claro, mas eu uso, por exemplo, a Qt Rocks, que eu acho que é uma ferramenta boa para isso. E a gente faz todo o acompanhamento pela Qt. Porque fica impossível você acompanhar isso pelo Miro, enfim. Quando a empresa, né, Ainda chega mais num porque determinado tamanho, num determinado nível, é difícil fazer uma sim. coisa muito Então, manual, o né? ideal é você passar isso para uma ferramenta que é uma ferramenta que vai ser acessada por todo mundo. Você tem uma série de interações além, né, de só os objetivos, enfim. E a melhor maneira também de comunicar isso, no kickoff disso, aí, né, no momento inicial ali, é uma mega apresentação. Aí você faz uma mega apresentação no seu início de ano, no seu início de semestre. E claro, né, o ideal é que isso não fique mudando dentro desses blocos, né, que vão ser definidos aí, né, por exemplo, se for por semestre, por exemplo, o ideal é que esses objetivos não mudem, né? O ideal é É, manter ali, mas acontece. eu tô puxando sempre essa ponta pro OKR, porque lá no OKR a gente vai falar um pouco de período de mudança, de objetivo, entendeu? Uhum. Isso pode acontecer, mas não deve acontecer, claro, porque isso gera um certo retrabalho, dependendo do que você vai fazer. E aí também, voltando naquele ponto, né, a gente falou aí, enquanto a gente estava falando de cada etapa, né, a gente falou quem que deve participar e tal, mas no resumo da coisa, todo mundo na empresa tem que participar, né? Sim. É um movimento super colaborativo e é uma tendência mesmo hoje em todas as empresas. As empresas estão cada vez mais horizontalizadas nesse sentido, né? A ideia é que todo mundo que está ali, de alguma forma, fazendo parte do processo para criar um produto, para entregar algum resultado positivo, está participando também dessas decisões, né? Está Uhum. participando de como isso acontece. E o importante, que eu acho que vale lembrar aqui também, em relação às dificuldades da implementação disso, aquela questão que a gente falou da maturação. Uhum. Então tenham sempre na cabeça que esse entendimento, comunicação e essas reuniões, elas não vão ser reuniões fáceis, simples. Então precisa de bastante bate-papo, precisa de bastante brainstorming, precisa ter a cabeça aberta. As coisas vão mudar sim e não tente nadar contra a corrente, né? É importante que a gente entenda que algumas vezes a gente fala muito isso no design, né? De abertura de leque, fechamento de leque. Eu falo isso, eu uso uns conceitos de design para tudo na minha vida, que eu acho que são fantásticos. Então tem um momento que você está ali abrindo o leque, é um momento que você está trabalhando a criatividade, que você está deixando as ideias fluírem e tal. E De brainstorming, né? em alguns momentos você vai fechar esse leque, que você vai definir. Só que não tenha medo de, dado uma definição, passado uma definição, voltar A um abrir. pouquinho atrás e abrir Se de não estiver novo. fazendo sentido, né? O pior dos universos que você vai desejar trabalhar nesse sentido é ter um C-level, é ter um que não conseguiu abrir esse leque de novo e que foi com uma visão, com um objetivo, com uma missão que ele não acredita e que ele não quer. Porque ele vai passar o semestre inteiro, ele vai passar o ano inteiro, ele vai passar dizendo, mas eu não Não falei era que isso não que eu era isso que queria. eu queria, e eu não falei isso assim, assim, assim. Então é um momento muito importante, muito crucial, que tem que estar muito bem conduzido, muito bem desenhado, Sim. né? E como o Felipe falou no início, né? A gente tá aí com consultoria, né? Com uma consultoria que ajuda na prática a aplicar esses métodos. E a Uhum. gente tem, né, ali já o template, né? Todo formatado e tudo. Então, se faz sentido, se fizer sentido para sua empresa, a gente participar junto desse processo
passar esse processo, né, para você, usando aí o nosso material, né, fica até mais fácil, né? Obviamente a gente tentou aqui explicar da melhor forma possível que é possível explicar num podcast, né, só por áudio, né? Tem muita coisa que é muito visual, não tem jeito. Sim. Mas de qualquer forma a gente colocou o link do artigo e que lá tem, né? Tem o link do livro também. Tem o link do livro também. E tendo aí esse O interesse... livro, ele tem até outras orientações. Ele tem uns templates de canvas, de visão, de objetivo, que é um pouco diferente, tá? Então, se você procurar, você vai encontrar vários. Mas vários em qualquer... A verdade é que em qualquer assunto existem vários caminhos. Existem N maneiras de se interpretar um artigo, um livro, uma metodologia, e o que a gente está fazendo aqui é afunilando para a maneira como a gente interpretou todas as informações de todos os lugares que vieram e como a gente aplicou isso na prática e funcionou nas empresas por onde a gente passou. Entendeu? A gente conseguiu entregar resultado utilizando essa metodologia, e por isso que a gente está trazendo aqui para vocês, e com mais detalhe ainda e mais acompanhamento ainda para realmente fazer dar certo por meio da consultoria. Isso aí. Alright? Bom, então acho que é isso, né? Gente, pode ter ficado alguma dúvida aí, porque esse conceito é realmente mais delicado, ele envolve negócio, ele tem muitos termos específicos. Então, mandem dúvidas, por favor. A gente e-mail, comentário, a gente quer. Comentem as dúvidas, comentem adições que vocês possam fazer, né? Somem aí com as experiências de vocês, porque a gente quer que venham mesmo as dúvidas pra gente entender onde que a gente pode melhorar e ajudar aí nesse processo. É interessante vocês mandarem também, porque a gente criou esse podcast para ajudar as pessoas, com o objetivo de trocar, com o objetivo de... Não é para ser uma via só, é para ser de via dupla, é pra gente falar aqui, mas a gente quer que exista essa participação, né, de quem tá ouvindo aí, pra gente agregar, né? Então, se você ouviu e discordou disso tudo, já tentou isso, não conseguiu, não aplicou, não deu certo no contexto que ou acredita que a sua empresa não sabe que a sua empresa não tem hoje, acredita que a empresa tendo, né, possa ajudar, possa ajudar. Então, entre em contato com a gente. É isso, assim. Eu acho que esse é o objetivo, e a gente está fazendo o melhor aqui para conseguir passar essas informações e gerar esse ponto de troca. Informação relevante também. A gente também está na ADP List. Verdade. E aí... Somos mentores, eu e Felipe somos mentores no ADP List. Então estamos lá, procurem a gente lá, Bianca Galvão, Felipe Vieira. Se vocês quiserem uma mentoria, né, com um de nós especificamente, sobre algum ponto que a gente já passou aqui no podcast, ou sobre qualquer outro, né, que esteja lá, que a gente esteja lá disponível para dar mentoria. E aí a gente pode até, inclusive, explicar, né, um pouquinho mais detalhadamente algum ponto que tenha ficado aqui. E então é isso. Como eu falei, eu estava empolgada para fazer esse episódio, porque eu acho ele muito importante. Também. E até agora, né, nesse Conceitos, nesse quadro Conceitos, a gente veio trazendo muita coisa, porque a gente quis começar do começo, né? Então a gente falou muito de negócios, a gente tá falando muito ainda da área de negócios e produto, que é isso aí, um contexto que engloba ali tudo, né? Mas eu tô sentindo falta de design. Eu acho uma boa, assim, no próximo episódio. Próximo episódio a gente falar um pouquinho de design, de como o design entra nessa estratégia, né? Falar um pouquinho de design estratégico. O que você acha? Bacana. Acho bem legal. Acho que você tem que trazer alguma coisa aí pra gente colocar a parte de design estratégico, que você é top, e a gente conversar aqui no nosso podcast. Eu sou top nada. Sou top nada. Eu vou, inclusive, falar coisas que eu tô aprendendo ainda. Sim. E quero, mais uma vez, trocar com a galera sobre isso, né? Porque os designers, eu acredito, e já fica esse spoiler aí das minhas ideias aqui, eu acho que cada vez mais o designer ele tem que participar com mais força aí dessas decisões estratégicas, tem que participar mais da estratégia, e eu tô querendo trazer uma metodologiazinha de como que o designer cria ali e participa, né, da estratégia como um todo da empresa no próximo episódio.
Boa. É isso. Dicas. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu! E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais te inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? Manda lá! Você também pode nos seguir no Instagram, @brokenmachines.podcast para mais conteúdo. Lançamos novos episódios de 15 em 15 dias. Até o próximo!